Você já se perguntou por que, mesmo ganhando mais, seu dinheiro parece desaparecer? Hoje vamos encarar essa dura realidade. Você está se olhando no espelho financeiro e vendo refletidos cada uma das suas escolhas impulsivas, cada gasto por impulso e cada erro que vem acumulando, como se não houvesse amanhã. Essa é a oportunidade de transformar a sua vida financeira, diagnosticando as falhas que te empurram para o abismo. Vivemos num país onde, segundo pesquisas, 85% dos brasileiros enfrentaram um desequilíbrio financeiro nos últimos 12 meses. Essa estatística não é apenas um número, ela revela histórias de sonhos interrompidos e planos adiados. E se 62% dos consumidores realizam compras por impulso, a pergunta que não quer calar é: até quando você vai permitir que esses hábitos definam seu futuro? Imagine a cena. Você está na sua rotina, acreditando que cada centavo que entra pode, de alguma forma, compensar os gastos fora de controle que se acumulam. Mas a verdade é dura. A falta de controle de fluxo de caixa, o erro crasso de confundir receita com lucro, a pressão dos custos fixos que parecem engolir a renda e o peso insustentável das dívidas improdutivas são os vilões que transformam sonhos em pesadelos financeiros. Vamos começar esclarecendo alguns conceitos. O fluxo de caixa é o pulso vital das suas finanças. Ele revela exatamente o que entra e o que sai, permitindo um diagnóstico preciso da sua saúde financeira. Fluxo de caixa positivo significa que você mantém uma reserva para investir no futuro e para lidar com imprevistos. Em contraste, um fluxo negativo é como um vazamento, drenando suas energias e recursos sem sequer perceber o quanto você está prejudicando a sua própria estabilidade. Agora, pense na diferença entre receita e lucro. A receita é o total bruto que você recebe, mas o lucro é o que sobra depois de subtrair todas as despesas e custos, o verdadeiro indicador do seu sucesso financeiro. Se você continua confundindo esses dois termos, dificilmente encontrará a força para romper o ciclo do déficit. Pequenas decisões diariamente se acumulam, e quando não há clareza entre o que se ganha e o que se gasta, a armadilha do desperdício se fecha. Vamos falar dos custos fixos, aqueles gastos mensais que permanecem constantes, como aluguel, contas de serviços e outros compromissos inadiáveis. Em muitos casos, esses custos podem se tornar um fardo esmagador quando ultrapassam a sua capacidade de gerar receita. Essa é uma verdade que, por mais difícil que seja aceitar, precisa ser encarada com urgência e precisão. Dívidas improdutivas são outro terror. Elas surgem quando o consumo vai além do que é possível pagar, principalmente quando a compra é feita sem planejamento e sem retorno financeiro. Essas dívidas não investem em um futuro melhor. Elas apenas criam um ciclo vicioso que te afasta cada vez mais da segurança e da liberdade financeira. O que dizer da ausência de reserva e planejamento? Sem uma poupança, você fica vulnerável a imprevistos, demandas que podem surgir a qualquer momento e que, sem a devida preparação, comprometem toda a estrutura do seu orçamento. Sem disciplina, cada emergência se torna uma oportunidade de se endividar ainda mais. É hora de manejar os fundamentos da contabilidade e usá-los a seu favor. Vamos explicar alguns conceitos essenciais usando exemplos claros e metáforas do dia a dia. Imagine que sua vida financeira é como um grande navio, navegando em mares turbulentos. Se você não tem um mapa, ou seja, se não sabe para onde está indo, cada tempestade pode te desviar do curso ou, pior, afundar sua embarcação. Primeiro, a diferença crucial entre ativos e passivos. Os ativos são os investimentos e recursos que acrescentam valor à sua vida, como uma educação sólida, habilidades de trabalho e, claro, uma reserva financeira. Já os passivos são aquelas obrigações, dívidas e despesas que drenam as suas energias e recursos. Saber diferenciar os dois é o primeiro passo para reorganizar sua jornada financeira. Pense no orçamento como a bússola do seu navio. Um orçamento bem montado é uma ferramenta de gestão indispensável que permite controlar tanto as entradas quanto as saídas de recursos.
Ele ajuda a identificar os gastos que realmente agregam valor e a eliminar aqueles que só servem para desviar o seu foco. Sem um orçamento, você está navegando em águas desconhecidas, vulnerável às armadilhas do consumo impulsivo e dos custos ocultos. Outro conceito vital é a análise de custos e despesas. Imagine que cada gasto é uma pequena fissura no casco do seu navio. Se você não monitorar essas fissuras, elas se transformam em rachaduras, comprometendo a estabilidade da embarcação. Registrar cada saída de dinheiro e revisá-las regularmente ajuda a identificar onde o desperdício ocorre e a tomar medidas para fechar essas brechas. Aqui está o que você pode fazer para transformar essa situação conflitante em uma oportunidade de mudança. Registre absolutamente tudo que entra e sai. Cada compra, cada conta, cada pequeno gasto, tudo deve ser anotado. Esse método, aparentemente simples, é a base de um controle financeiro eficaz. Quando você tem um registro claro, consegue ver exatamente onde está errando e onde pode melhorar. Corte as despesas sem valor real. Reavalie seus hábitos de consumo. Pergunte-se: esse gasto realmente agrega valor à minha vida ou é apenas uma satisfação imediata? Essa mudança de perspectiva é fundamental para reduzir os custos desnecessários e direcionar seus recursos para o que realmente importa. A economia não vem da sorte, mas de escolhas conscientes e bem informadas. Renegocie dívidas estrategicamente. Se você já se vê afogado em débitos, saiba que existe sempre uma saída. Procure especialistas, negocie com os credores e encontre condições que se adaptem à sua realidade. A renegociação pode diminuir ou até eliminar os juros abusivos que corroem suas finanças, abrindo caminho para um reequilíbrio financeiro duradouro. Construa uma reserva de emergência. Pense nessa reserva como o colete salva-vidas do seu navio. No momento de crise, essa reserva será a diferença entre manter-se à tona ou afundar. Reserve uma parcela do seu rendimento mensal, mesmo que seja pequena no início. Com o tempo, essa poupança se tornará a sua rede de segurança, proporcionando tranquilidade para enfrentar imprevistos sem recorrer a empréstimos de emergência. Encare suas finanças pessoais com a seriedade de uma empresa em recuperação judicial. Cada decisão, cada gasto deve ser tratado com rigor e disciplina. Não basta apenas sonhar com uma vida financeira equilibrada. É preciso agir de forma meticulosa e planejada. Esse é o caminho que transforma o caos em controle, a confusão em clareza. A jornada não será fácil. Você precisará de disciplina e de uma mudança de mentalidade. Mas lembre-se, nenhum grande resultado vem sem esforço. A transformação requer um olhar sincero para suas práticas diárias, valorizando cada centavo e reconhecendo o poder de pequenas atitudes. Você está, na verdade, no comando do seu próprio destino financeiro. Reflita sobre a seguinte verdade: ninguém sai do caos financeiro apenas com sorte. A mudança vem com a consciência de cada erro, com a coragem de mudar e com a disciplina para manter um planejamento rigoroso. Cada passo dado na direção certa é uma vitória contra o descontrole e a desordem que tanto te impede de progredir. Visualize sua vida daqui a um ano, se você adotar essas práticas. Imagine a tranquilidade de ver suas contas organizadas, de ter uma reserva que te protege dos imprevistos e de, finalmente, entender para onde vai cada real ganho. Essa é a verdadeira liberdade, a capacidade de agir com clareza, sem o fantasma constante do endividamento e da ansiedade financeira. Vamos recapitular. Assuma o controle das suas finanças registrando tudo. Cuidado com os gastos sem valor real. Renegocie as dívidas e construa uma reserva de emergência, o seu salva-vidas. Com esses passos, você estará reconstruindo a base sobre a qual seu sucesso financeiro se formará. Pare e olhe para o espelho, não só com os olhos, mas com a consciência de quem está pronto para mudar. Cada decisão tomada hoje impacta diretamente o seu amanhã. A disciplina e a organização financeira não são metas a serem alcançadas de uma hora para outra. Elas são resultantes de um esforço contínuo e persistente.
Cada pequena mudança pode desencadear uma transformação significativa na sua vida. O caminho é longo, mas ele requer apenas um primeiro passo. Se você sente que já viveu o sufoco das escolhas impulsivas e das dívidas que pesam sobre sua sereia, este é o momento de reescrever a sua história. Encare a realidade. A mudança começa com a decisão de assumir responsabilidade por cada gasto, de entender que a liberdade financeira passa pelo controle e pela organização. Lembre-se sempre, a transformação financeira é um processo que exige paciência, mas que traz recompensas duradouras. O equilíbrio entre receita e lucro, o gerenciamento inteligente dos custos e uma análise profunda de cada despesa são os pilares que sustentam uma vida próspera. Cada desafio enfrentado na sua jornada financeira é uma lição aprendida. Cada erro cometido se transforma em experiência para um futuro melhor. A autocrítica é a arma mais poderosa contra o descontrole. Olhe para suas práticas com honestidade e esteja disposto a mudar. A disciplina financeira não é um destino, mas um modo de vida. Não se engane, a mudança não é automática, mas é possível. Se você decidir hoje registrar cada entrada e saída, se comprometer a cortar o que não agrega e buscar a renegociação das dívidas, a diferença será visível. Em breve você perceberá que o alívio de uma vida organizada supera a satisfação passageira de um consumo imediato. E assim, com determinação e clareza, você resgata o controle da sua vida financeira. Arrisque olhar para o futuro com os olhos de alguém que enfrenta e supera seus próprios erros. A transformação é possível e começa com a decisão de se responsabilizar por cada passo dado. Chegou a hora de fazer escolhas que façam a diferença. Pare de desperdiçar energia e dinheiro com hábitos que só te afastam de seus objetivos. Convoque a coragem para encarar seu espelho financeiro e repensar cada ação. Lembre-se de que, ao adotar a disciplina e o planejamento, você se arma contra imprevistos e constrói uma base sólida para um futuro próspero. Não espere mais. A mudança não vem da sorte, mas sim da consciência e da ação. Cada decisão, por menor que pareça, molda o seu destino. Se prepare para transformar choques de realidade em oportunidades de crescimento. A disciplina é a chave que abre as portas para a liberdade financeira. Assuma o controle das suas finanças hoje mesmo. Comece registrando seus gastos, planejando seu orçamento e construindo sua reserva de emergência. A mudança começa agora.